Olá, bom dia. Vamos refletir mais um pouquinho sobre nós mesmos, né? Ultimamente eu tenho pensado muito, refletido muito, falado muito sobre isso, porque a única tarefa que nos cabe e sobre a qual nós temos controle, e é somente sobre essa, é nos conhecer e nos preparar o tempo todo para lidar com situações surpresas, né? Lidar com aquilo que nós não podemos e nem conseguimos mudar. Porque as mudanças externas nós nunca vamos conseguir entender e controlar. Até porque muitas coisas externas estão fora do nosso alcance pessoal, da nossa governabilidade. Então, o que nós podemos fazer com isso tudo, né? Prestar atenção em nós mesmos. Quem teve a oportunidade de seguir a minha linha de raciocínio, várias apresentações que eu tenho feito, eu tenho trazido sempre isso, até porque são autores que eu estudo e pesquiso, são assuntos que nós abordamos nas salas virtuais que nós temos na nossa gerência de saúde e segurança do trabalhador, aqui em Goiânia, né, na Secretaria de Saúde. Então, sempre que possível, nós vamos refletir sobre isso. E eu encontrei uma frase interessante, né, de Galileu, e nós já falamos muito sobre autoconhecimento. A melhor sabedoria que existe é conhecer a si mesmo. É uma tarefa fácil? Não. Mas não é uma tarefa impossível. Ela requer muito olhar para nós mesmos, requer pensar nas nossas atitudes e comportamentos, exige que o tempo todo nós estejamos olhando para nós. Mas a nossa cultura tem uma coisa interessante, né? Nós somos educados e preparados sempre para olhar para o outro, cuidar do outro, respeitar o outro, amar o outro. E foi necessário que surgisse, né, a ciência da psicologia, as pesquisas sobre o comportamento humano, para a gente entender que nós só vamos fazer isso pelo outro a partir do momento que nós conseguimos fazer isso por nós. Principalmente nós, cuidadores da saúde, profissionais da saúde, principalmente que nós temos como vertente principal o cuidado com o outro. E muitas vezes nós nos perguntamos, nós estamos cuidando de nós? Como é que eu faço para conseguir realizar e efetuar um cuidado comigo? E muitas vezes nós vamos sempre pensar em alimentação adequada, exercícios físicos. Essas variáveis são importantíssimas. Só que não parte só disso. Para eu entender que alimentação adequada, exercícios físicos, academia, é preciso eu entender por que é que eu preciso disso. Não só por um modismo, porque alguém está fazendo. Até porque se eu não descubro por que é necessário essas interferências, com o passar de no máximo 90 dias, 180 dias, eu estou abandonando essas tarefas. Porque essas tarefas são externas. E me conhecer é uma tarefa eminentemente 100% o meu interior. A minha alma, o meu jeito de ser, dê o nome que se queira dar, mas o autoconhecimento passa por isso. E quando Galileu diz pra gente, né, a melhor sabedoria. Os orientais, né, os sábios orientais, eles têm sempre tiveram essa filosofia de vida. Tanto que Marlon Reik, é um psicólogo junguiano, ele sempre afirma nas obras dele, né? Não saia, a resposta está lá dentro. Autoconhecimento é simplesmente eu saber quem eu sou e olhar para dentro. E é uma filosofia de vida. Só que nós estamos nos distanciando desses conhecimentos que foram durante muito tempo pesquisado, abordado e defendido pelos orientais, né? E nós fomos preenchendo o nosso espaço
emocional, comportamental, atitudinal, de coisas que nós não temos controle. E nesse sentido nós vamos desenvolvendo alguns adoecimentos. E nos últimos 5, 10 anos isso tem agravado muito, né? A ponto de algumas doenças serem passíveis de aposentadoria. Mas eu me pergunto se é resolutivo eu me aposentar doente, adoecida, né? E são adoecimentos que nem sempre nós conseguimos um bom diagnóstico e, muito pior, um bom prognóstico, porque nós estamos adoecendo e os profissionais também buscando conhecimento. Quando eu digo conhecimento dos profissionais, eu estou dizendo principalmente dos médicos, né? E nós fomos aprimorando algumas ferramentas, mas ainda precisa da gente perceber que o nosso cérebro, ele tem 2 partes bastante importantes, onde nós desenvolvemos cognição, conhecimento, informação, aprendizado técnico. E estamos desprezando a parte do nosso cérebro que nós temos um aprendizado emocional. Eu gostei dessa figura porque ela mostra exatamente um lado racional, né? Que tem fórmulas matemáticas as mais variadas, fórmulas de Excel, fórmulas e fórmulas. Só que às vezes, quando nós tentamos trazer fórmulas para a nossa vida pessoal, nem sempre a gente consegue o mesmo sucesso, porque não é exato. Cada um de nós temos uma representatividade e uma reação diferente à mesma situação. E como nós não estamos acostumados a lidar com isso de uma forma positiva, nós entramos em discussões desnecessárias. A falta de compreensão e a falta de respeito pelo outro, ela está tão avassaladora que está nos causando preocupação e eu diria mais até medo, né? Nós não precisamos avaliar situações para ver se vale a pena a gente entrar numa discussão. Mas às vezes a gente não faz essa avaliação. E aí a gente entra nos processos bem complicados, né? E complexos, mas não impossíveis da gente olhar para eles. Então, como eu iniciei dizendo, né, nós somos educados para isso. Escutar os outros, atender os outros, ser empáticos com os outros, ser solícito e estar sempre disponível. Só que no meio disso tudo, eu preciso fazer exatamente isso comigo mesma. Me escutar, me atender, ser empático comigo, ser solícito comigo e estar disponível para mim. Já trouxe várias vezes aqui o quanto nós preenchemos o nosso tempo físico a ponto de não termos mais tempo para nós. E aí essa falta de tempo para nós vai nos deixando no automático. E permanecer no automático por muito tempo, nós profissionais da saúde começamos a desenvolver a síndrome de burnout. Quem trabalha aí 2, 3 plantões, é facinho de desenvolver essa síndrome. Pessoas que não reservam tempo do seu dia, e esse tempo não é só para dormir, né? É um tempo físico onde eu esteja desperta, com estado de vigília 100% desperto e olhar e cuidar de mim. Porque muitas vezes nós vamos dormir tão cansados e tão estressados que o sono ele não nos revigora. Nós amanhecemos exatamente cansados, com sono, indispostos, porque não adianta eu dizer que eu tenho um tempo para mim que é o tempo do sono. Não necessariamente. Eu preciso ter pelo menos 10, 20 minutos durante o dia das minhas atividades para que eu possa desenvolver alguma atividade, nem que seja a respiração. A respiração é consciente, onde eu lembro que se eu não estiver respirando, eu estou morrendo, né?
Quem trabalha aí em urgências, que eu sei que tem muita gente de PSF que ainda está fazendo urgência, né? Brasília, plantão noturno, outras cidades, sabe exatamente isso, né? Quando nós precisamos ser intubados é porque nós não estamos respirando espontaneamente, como fomos criados pela natureza para isso. E muitas vezes isso ficou tão corriqueiro e tão natural que a gente não presta atenção na nossa respiração. Isso vai fazendo com que a gente perca a conexão conosco. A gente perde quem somos nós na essência como ser humano. Eu não sou só um profissional que cuida do outro. Eu sou uma pessoa que precisa estar bem para cuidar do outro, né? O que isso significa quando eu perco a conexão comigo? Eu vou valorizar tanto as minhas dores que eu começo a adoecer. E aí eu espero que os outros ou terceiros resolvam as minhas dores. Ontem eu disse isso exatamente numa reunião que eu estava, onde uma servidora queria que tudo fosse resolvido. E eu perguntei para ela, o que é que você fez até hoje? Quando nós devolvemos a responsabilidade para a pessoa, às vezes ela leva um susto, porque ela não tem esse hábito. Estamos vivendo em dias difíceis, né? Gestão difíceis, retomada de algumas diretrizes, discussões de alguns protocolos, e aí a gente se perde nisso. Tem coisas que eu não vou resolver, porque estão além da minha governabilidade. E o que eu vou fazer com isso? Eu preciso prestar atenção na minha conexão. Por que eu estou adoecendo? Por que eu preciso afastar do trabalho? E sempre eu falo, não adianta você afastar do trabalho se você não vai fazer nada de especial para você com esse afastamento médico. É um direito nosso, né, de afastar por licença médica, mas o que eu vou fazer com esse tempo que eu não estou trabalhando? Isso é o principal, porque senão eu vou me afastar do trabalho, porque eu estou estressada, estou cansada, estou entrando em depressão, não suporto mais aquela equipe, não dou conta mais daquela comunidade, mas o que eu vou fazer com esse tempo? Se eu não me conheço, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu só precisei afastar do trabalho. E aí, se eu não tenho estratégias internas para olhar para mim, me escutar, restabelecer uma conexão com a pessoa que eu sou, eu não vou melhorar. Haja vista os afastamentos longínquos que nós estamos tendo dentro da saúde. Pessoas com 2 anos, 3 anos e não conseguem voltar a trabalhar. Então, quando eu atendo algum servidor, eu falo assim, o que você está fazendo com esse tempo de afastamento do local de trabalho? Porque, na verdade, nós não vamos nem afastar de nós e muito menos da nossa família, seja ela qual for a estrutura, que seja o companheiro, que sejam filhos, que sejam pais. Nós não temos como afastar dessas pessoas, porque quando nós começamos a afastar das pessoas que nós amamos, das pessoas que convivem conosco, nós estamos extremamente adoecidos. Por isso os quadros de depressão, né? De melancolia que não se cura, de lutos que não se refaz. O período de luto, ele é muito importante para nós, mas a gente precisa lidar com essas perdas de uma forma qualitativa. E aí a gente perde o que é ter auto-amor, o que é nos amar. Nos amar não é defender os nossos direitos de uma forma tão arraigada que a gente não consegue perceber o que está em volta de nós. Isso não é auto-amor, isso é autoteimosia, né? Então a gente precisa entender os conceitos para tentar também, porque se eu quero defender só os meus direitos, onde ficam os meus deveres? A nossa convivência em sociedade, ela tem esses 2 conceitos.
Eu vou defender os meus direitos, com certeza, mas eu preciso saber também quais são os meus deveres. Então, quando eu me afasto do trabalho, por adoecimento, por estresse, por cansaço e por uma série de outros agravos, eu preciso entender que isso é um direito meu. Mas qual é o meu dever? O dever de cuidar de si mesmo, de rever as atitudes e comportamentos que me levaram àquele adoecimento. Porque senão eu me afasto, vou para o psiquiatra, que é o maior número que nós temos de afastamentos, pelo menos na Secretaria Municipal, e aí nós não fazemos nada por nós. Quando eu converso com alguém afastado, eu falo assim, você já procurou um psicoterapeuta? Porque ainda no senso comum, quem precisa de psicoterapeuta e psiquiatra são loucos. Não sou doido, muito pelo contrário. As pessoas que são inteligentes, elas vão procurar uma ajuda técnica especializada, de confiança e que vai ajudá-la a atravessar por uma situação que ela não consegue resolver só. E é nisso que está o nosso aprendizado cognitivo e emocional. A gente precisa ter essa clareza, né? De que nós somos esse composto. E aí, quando nós começamos a distanciar das pessoas com qual nós convivemos, nós já distanciamos em muito de nós. Parece contraditório, né? Mas não é. Quando eu me dou conta do afastamento que eu estou fazendo das pessoas, ou estou numa convivência adoecedora, é porque eu já me afastei de mim. Então precisamos prestar atenção nisso para avaliar cada comportamento nosso. Nós já falamos aqui sobre as emoções, né? Positivas e negativas. Por que eu explodi naquela situação? A culpa vai fazer a gente ficar remoendo aquele sentimento. A responsabilidade e a avaliação sobre nós vai fazer com que a gente aprenda que não dá para explodir o tempo todo, não dá para discordar o tempo todo. Eu posso até discordar, mas aceitar o ponto de vista do outro, entender o ponto de vista do outro. E muito das nossas convivências sociais estão abaladas exatamente por isso. Porque eu quero defender o meu direito, mas eu não reconheço os meus deveres. E é um dever de cidadão a gente conviver harmonicamente com as pessoas que estão à nossa volta. Isso não significa aceitar toda e qualquer situação de agressão, seja ela verbal, física, psicológica, não é isso. É eu ter esse discernimento até para saber tomar decisões, se eu me afasto do grupo, se eu realmente preciso de um atestado médico. Em conseguindo esse afastamento, o que eu vou fazer por mim? Isso são atitudes que vai fazendo com que nós pratiquemos a nossa autoescuta. Saber identificar e compreender as nossas emoções, atitudes e comportamentos. Porque se nós vivemos uma explosão atrás da outra e achamos e verbalizamos que isso é o meu normal, alguma coisa não está correta. Ninguém consegue sobreviver muito tempo saudável se ele tem uma explosão sempre repetida por alguma situação que ele não tem controle. Ok, se eu não tenho controle, o que eu vou fazer? Então não vou mexer com isso mais não, deixa isso para lá. Não é a melhor atitude. Porque nós vivemos principalmente num ambiente de trabalho onde o nosso fazer complementa o fazer do outro e o meu fazer depende do fazer do outro. Então não dá pra gente simplesmente largar pra lá e não vou brincar mais, né? Isso é coisa de menino que tá lá no campinho de terra jogando bola e de repente ele enfesa, cata a bola e vai embora, eu não vou brincar mais não porque a bola é dele. Isso é um comportamento infantil. É um comportamento que não se aplica ao nosso ambiente de trabalho nem na nossa vida social. Então, o tempo todo nós temos que nos avaliar.
Ontem eu fazia uma visita com uma colega e ela falou assim, eu estou cansada, e você? Eu falei, olha, quando você vê que eu não estou conversando é porque eu não tenho energia mais nem para conversar. Isso é um autoconhecimento. Então, de repente, eu falei assim, gente, espera um pouquinho, eu não quero conversar agora não, daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto. Porque o nosso local de trabalho, ele é estressor. Nós estamos trabalhando com pessoas adoecidas. Quem está na ponta atendendo a comunidade e como eu estou numa atividade meio, eu vou lidar também com colegas adoecidos. E no meio disso tudo a gente tem que prestar atenção o que eu posso fazer para lidar com essa dor. Porque o sofrimento, ele vai vir em maior ou menor nível de agravamento. Mas o que eu vou fazer para que esse sofrimento seja menor, só eu posso fazer. O meu colega de equipe não pode, o meu gestor não dá conta, não foge do que ele pode fazer. Quem pode fazer isso sou só eu. É de indivíduo para ele mesmo. Nem a família nesse momento pode fazer muita coisa. Porque eu que tenho que me entender, eu que tenho que me compreender e avaliar cada situação que surgir. A questão é que a gente não está dando conta de avaliar, nós estamos reagindo o tempo todo. E reagir é desgastante, porque nós gastamos energia psicológica, nós gastamos energia física, energia mental, porque nós vamos reagindo sempre, reagindo, e vai gastando. Como os dentes de uma roldana, de uma engrenagem que não faz manutenção. Porque o atrito de uma engrenagem com a outra vai desgastar. E nós estamos fazendo a mesma coisa conosco. Qual a diferença da máquina? A máquina precisa de reposição de peça, de manutenção, que seja mensal, bimensal, depende aí das características da máquina. E nós? Como é que nós estamos fazendo a nossa avaliação e a nossa manutenção? A grande maioria não está fazendo isso. Talvez algumas pessoas que vejam essa reflexão vai falar, nossa, que bom, eu estou fazendo isso. E outros vão dizer, eu não faço e não sei como fazer. Por isso, a ajuda técnica responsável. Então, muitas vezes, nós vamos buscando coisas que achamos que vai nos conectar conosco de volta. E provavelmente não. Então, eu buscar no externo algo que vai me auxiliar a lidar com isso, sem que eu faça a devida autoavaliação, pode ser que não resolva. Por exemplo, nós temos hoje grande número de servidores alcoólatras. Porque a primeira busca de alternativa de um número significativo é o álcool. Isso é preocupante. A outra busca de alternativa, acompanhamento psiquiátrico. Lá vamos nós para os psicotrópicos. Tem casos que há necessidade? Sim, com certeza. Porque talvez você esteja numa crise tão profunda que somente a atuação do psicólogo não fará efeito para você, porque o psicólogo vai te pôr para pensar. Nós fazemos isso e eu falo muito para as pessoas, nós não vamos resolver o seu problema. Nós vamos junto descobrir estratégias que facilitem a lida com essa situação. Porque a situação não vai desaparecer como um passe de mágica. E nós também não vamos dormir e amanhecer diferentes num passe de mágica. Isso é exercício, isso é prática, isso é amadurecimento. Que a autoescuta ela vai definir como é que eu me vejo.
Se eu me vejo competente, se eu me vejo incompetente, se eu me vejo incapaz, ou se eu percebo, olha, agora eu não dou conta, mas eu vou descobrir como é que faz. Só que muitas vezes, por um traço interno, né, de orgulho ou de ter sido criado para não falhar, eu me destruo tentando fazer uma coisa que eu não preparei. Então, tudo nosso é preparo. Quando vocês, né, da área de vacinação, quando surge uma vacina, vocês têm capacitação. Quando muda o protocolo, vocês têm capacitação. Os médicos, a mesma coisa, né? Os agentes comunitários de saúde, quando tem expansão de área, quando tem reestruturação de área, de cobertura, todos passam ou deveriam passar por uma capacitação. E muitas vezes nós não fazemos isso, ou fazemos simplesmente para cumprir um protocolo de atividade profissional. Mas e o meu protocolo comigo? Existem algumas linhas de abordagem, né, psicoterapêutica, que sugere exercícios, que sugere escrita, que sugere trabalhar com algumas características, né? Então tem uma série de formas de nós não sofrermos sozinhos. A gente precisa reconhecer que nós precisamos de ajuda, embora a nossa educação foi exatamente o contrário, né? Se vira sozinho. E nós chegamos no nível de convivência que não dá para se virar sozinho. Então eu preciso entender como é que eu lido com as situações e como é que eu estou lidando com as minhas situações, com os meus medos, com as minhas preocupações, com a minha ansiedade, com a raiva que eu tenho de algumas coisas, ou até as pessoas acabam expressando uma raiva de si quando não consegue alguma coisa, quando não consegue realizar. Então, quando nós temos raiva de nós, é prejudicial. Porque se nós não nos compreendemos enquanto capazes de realizar algum projeto, como é que nós vamos querer que o externo reconheça isso em nós? Nós precisamos de ter uma autoestima elevada e uma autoimagem positiva, se nós quisermos que o outro perceba isso. Porque a maioria das pessoas não vão perceber e ainda vão, em alguns casos, tirar proveito disso. E aí não adianta eu culpar só o outro ou dizer que o outro está me sugando a energia, me tirando a disposição, me desrespeitando, porque tudo isso passa primeiro por nós. Esses dias eu falei para minha gerente, olha, eu não sou de desistir de tarefas, mas essa tarefa está me consumindo, nós precisamos de rever como é que nós vamos fazer. É você se colocar de forma clara e objetiva, sem pensar que vai ser mal avaliado, mas também oferecendo possibilidades. Porque muita gente fala assim, não, mas a gente recebe uma determinação de que tem que fazer. Em alguns momentos, sim, nós vamos receber, é para fazer. E aí a gente começa a adoecer porque a gente sabe que aquele fazer vai me adoecer e eu não gosto de fazer aquilo, eu não concordo e eu tenho que fazer. Ok. Respiremos, né? Faça uma respiração bem profunda, faça alongamentos, distensiona os seus músculos, porque na hora da raiva a gente tensiona todo o nosso músculo, do corpo inteiro, daí as dores lombares, cervicais, joelhos, tornozelos, principalmente quem trabalha em pé ou caminhando. E aí a gente faz uma avaliação. A minha decisão de não vou fazer porque eu não concordo, eu sinto muito. Nós somos pagos para apresentar um resultado.
E esse resultado tem que ser apresentado porque eu tenho uma avaliação, inclusive a avaliação da própria comunidade que nós atendemos, seja ela usuário, seja ela pessoas com as quais eu convivo. Não raro nós vamos encontrar algumas alterações entre enfermagem e agente, né, de saúde. Como assim? Nós somos uma equipe que atendemos a comunidade. Nós precisamos encontrar juntos algo que não desgaste tanto a nossa relação com a equipe e conosco. E muitas vezes a gente precisa se ouvir para não fazer um julgamento depreciativo. As pessoas, quando começam a entrar em depressão, é exatamente porque ela não se vê capaz de fazer mais nada. Ela é incapaz de perceber como ela pode receber ajuda. Tem pessoas que a ajuda está chegando nas mãos dela, está passando por ela e ela não percebe. Porque fez um julgamento depreciativo, negativo, ruim, e aí a sua percepção de autoimagem é rebaixada. Aí não tem ajuda que chega a ela. Porque inconsciente e invisivelmente ela criou uma muralha, uma barreira onde ninguém tem acesso a ela para ajudar e nem ela mesma. Por quê que isso acontece? Porque o nosso adoecimento, mas a nossa saúde, ela só desenvolve no contato com o outro. Então não adianta eu me afastar do outro para não adoecer, porque eu também não vou desenvolver saúde. Interessante isso, né? Para a gente pensar. Como é que eu vou desenvolver saúde se eu tenho uma relação que me adoece? Eu acolho essa situação, analiso, penso sobre ela e busco a melhor tomada de decisão. Porque a situação vai existir ali, eu estou no mesmo contexto e não tem como eu sair dele a não ser me afastando pelo atestado. Isso acontece muito. As pessoas começam a adoecer numa relação de trabalho e se afastam. Aí não conseguem ter uma reunião produtiva onde possam desenvolver novas estratégias de não adoecimento. Então a pessoa se afasta, vai para casa, fica um tempo maior ocioso porque aí ela não está trabalhando, mas e aí o que eu faço? Como é que eu estou relacionando comigo mesmo nesse momento que eu saí da convivência com alguém que eu não estou suportando trabalhar? Por que os relacionamentos de casal vão se desgastando e realmente não tem uma coerência na convivência? Porque ninguém para ouvir o outro e ouvir a si mesmo. Então nós vamos ter relações abusivas na questão pessoal e na questão profissional porque ninguém para conversar. Porque quando nós vamos conversar, o outro já entende que é uma briga, é uma discussão, é uma chamada de atenção, é alguém para reclamar do resultado. A gente não para perceber o que vai acontecer. A gente já vai se armando como se essa arma, como se essa postura armada fosse a nossa defesa. E não é. Ela não é a nossa defesa. Ela é um grau de desgaste muito maior do que talvez a discussão que vai ter sobre um processo de trabalho, sobre uma mudança. E a gente já falou aqui que a única certeza que nós temos é a mudança. A vida é mudança. Nós já fomos crianças, fomos jovens, estamos entrando numa idade de amadurecimento, daqui a pouco seremos idosos. O que eu fiz em cada fase dessa vida minha? E aí as pessoas deixam para fazer isso quando aposentam, aí entram em depressão. Porque eu já não tenho mais o trabalho que me consome várias horas do dia ou da noite, né?
você é plantonista noturno, mas sempre alguém trabalha no diurno também. Eu preenchi isso tanto com coisas externas que eu não tive tempo, não elaborei, não planejei um tempo para eu pensar em mim. E aí, quando eu me aposento, que eu não tenho mais essas tarefas para preencher o tempo físico, o meu tempo interno adoece. Porque eu vou ter tempo demais para entrar em contato comigo, mas eu não quero, porque eu não sei quem sou eu. Eu tenho essa dificuldade. Então, sempre a gente precisa descobrir estratégias agora, enquanto estamos trabalhando, para que a gente vá construindo uma vida pós-trabalho que seja saudável. Então, aprender a ouvir a si mesmo com compaixão e sem julgamento pode construir uma relação mais saudável consigo e com os outros. Mas aí vem uma frase assim: por que só eu tenho que fazer isso? É uma briga. Se nós estamos recuando para analisar uma situação, você não controla o outro. Analisa você a situação. O outro não vai te entender, o outro não aceita seu ponto de vista, e aí daqui a pouco nós estamos nos afastando das outras pessoas. Então o que a gente pode fazer, né? Algumas possibilidades. O mindfulness, ele traz uma concepção, né? É um termo em inglês que, traduzindo, seria atenção plena. Atenção em quê? Em nós. Porque o adoecimento e afastamento que acontece porque nós não nos preparamos para isso, faz com que eu preste muito mais atenção na tarefa do que em mim. Só que com o passar do tempo, eu começo a não prestar atenção nem na minha tarefa. Então acontece mais erros, acontece mais desgastes. Como nós lidamos diretamente 100% com pessoas, eu começo a perder a paciência, eu começo a ficar grosseira ou grosseiro. Eu começo a não querer mais contato com as pessoas, porque a minha atenção plena só está no externo, não está em mim. Por exemplo, né? Por que a gente perde a paciência com algum usuário? Vamos entender por quê. Muitas vezes os nossos usuários trazem histórias que chocam com a minha história. Aí a comunicação interpessoal fica difícil. Porque talvez eu desenvolvi um sentimento de raiva com aquela situação que aconteceu comigo, que quando o usuário traz uma situação que é a mesma que eu já passei por ela, eu não tenho controle sobre a minha explosão, porque existe uma raiva, uma mágoa nesse acontecimento. Ah, mas a gente vai se livrar disso? Livrar não, a gente aprende a lidar. Porque a nossa dor, a nossa mágoa, ela está lá guardada. A forma como eu lido com isso é que vai me fazer uma pessoa que pensa positivo e age adequadamente, ou uma pessoa negativa que explode a qualquer situação semelhante. Então, muitas vezes a gente não acerena a nossa mente. A gente para almoçar e aí a gente está com um telefone na nossa frente. Aí a gente está vendo todas as mensagens de WhatsApp, todas as mensagens de vídeos que nem sempre são bons, notícias que só trazem notícias ruins. É assim que a nossa mídia sobrevive. Então a gente precisa ter esse cuidado de desligar um pouco, de sair um pouco das tarefas, inclusive a de olhar e responder mensagens. Porque a gente está vivendo um momento tão sobrecarregado de informações
que parece que eu estou falhando quando eu não respondo para alguém e julgo aquele que não me respondeu porque está demorando a responder. Então é um caminho que a gente tem que parar, sentar à beira do caminho e fazer uma análise. Pensar o que eu dou conta de fazer. Como é que a gente se autoescuta, né? Como é que a gente escuta si? Aprender a identificar e nomear as emoções. Eu estou com raiva de quê e por quê? Às vezes a gente chega no ambiente de trabalho, a gente olha para um colega e imediatamente a expressão popular, o sangue ferve, mas não é o sangue que ferve. O nosso batimento cardíaco aumenta a nossa pressão sanguínea e nós começamos a ter dor de cabeça, a ter vertigem, a que não querer ficar na sala, não trabalhar com essa pessoa. Mas espera aí, o que essa pessoa fez para que eu reaja assim? Ou, de repente, o que é que eu posso fazer para lidar com essa situação, porque eu tenho que trabalhar com ela. Esse dia eu ouvi de um gestor uma coisa desagradável. Eu não quero essa pessoa a partir de hoje. Não é assim que funciona, né? Se algum gestor aí vai ter acesso a essa reflexão, não é assim que funciona. Eu não desfaço de uma pessoa e de sua mão de obra simplesmente porque eu não quero. Ah, tem uns coleguinhas que dão trabalho, né? Tem comportamento difícil. Sim, nós somos gente, nós somos pessoas e pessoas agem dessa forma. Mas eu preciso ter um gerenciamento das minhas emoções para eu não entrar na emoção do outro. Por que a gente precisa sempre estar falando em respiração? Porque a gente só toma conhecimento de uma coisa altamente básica que é a respiração e o que mostra que nós estamos vivos é a respiração. E a gente não presta atenção nela, é automático. Então, quando nós estamos em algum processo de ansiedade, a gente precisa parar e fazer os exercícios de respiração, porque isso faz com que os meus batimentos cardíacos entrem num repouso, uma desaceleração. Automaticamente a corrente sanguínea também vai desacelerar. Os meus hormônios vão fazer uma reconexão saudável. Eu preciso de prestar atenção na respiração. E aí, pela respiração, eu tomo conhecimento do meu corpo, do meu pulmão, das minhas narinas, da minha traqueia, do meu diafragma. Quando eu faço o exercício de respiração, eu preciso pensar no meu corpo. Porque o meu corpo está adoecendo porque as emoções estão negativas. Eu estou reagindo a emoções de uma forma que não é boa. Por isso eu preciso ser compassivo. Não é passivo, compassivo é ter compaixão por mim, como eu tenho pelas pessoas. Quando eu tenho compaixão pelas pessoas, eu estou sendo empático. Quando eu tenho compaixão por mim, eu estou me ouvindo. Me ouvindo até eu aprender e saber como é que eu vou lidar com a situação do outro. Então, a comunicação intrapessoal, ela é tão importante quanto a interpessoal. Como é que eu comunico comigo mesmo? Usando tudo isso que a gente vem falando, né? Vem colocando, vem refletindo, para que a comunicação comigo ela seja agradável, saudável, onde eu penso na cobrança que eu estou me fazendo, onde eu penso no nível de relacionamento que eu tenho comigo. Como que eu faço isso? Se eu faço 40 horas de PCF e no final de semana eu vou para uma urgência em Brasília, qual foi o tempo que sobrou para eu comunicar comigo?
Ah, mas eu preciso do dinheiro. Beleza, façam as contas. Um desses salários é para pagar imposto de renda e o programa de aposentadoria. Seja ele qual for. CLT, IMAS, IPASGO. Então a gente precisa fazer contas. Botar na ponta do lápis, no papel, o que eu estou ganhando e o que eu estou gastando. E aí nós vamos ter uma surpresa. Nós estamos em empate em alguns processos de trabalhar mais do que 60 horas. A própria CLT, né, quando instituiu a questão de trabalho lá em 1900 e alguma coisa que eu não lembro agora, estabeleceu 44 horas semanais. E nós da saúde conseguimos fazer 60. Só que vai chegar um momento que a gente não dá conta de fazer 12. Estou falando de plantão. Ou eu não vou conseguir trabalhar de segunda a sexta fazendo 30 horas. Ou eu não vou conseguir trabalhar de segunda a sexta fazendo 40, como é o caso do PSF. E aí tudo à minha volta vai sofrer um impacto violento. E aí o que a gente faz? Coloca a culpa no trabalho, 100%, mas não é. Eu costumo dizer nas reuniões que eu faço, não coloque todas as suas fichas de responsabilidade e de culpa no ambiente de trabalho. O nosso ambiente interno, ele também tem altos e baixos. E quando o nosso momento de baixo entra em contato com o momento de fora, existe um choque. Então a gente precisa pensar que ouvir a nós mesmos significa fechar tudo que está fora e virar nossa atenção para dentro. Mas eu quero chamar a atenção em o fechar tudo que está fora. Não significa eu achar que eu sou o centro das atenções e o outro que se vire. Isso não é saudável. Quando a gente olha para essa gravura, né, a gente tem aí todo mundo com um coração na mão, olhando para baixo, bem cabisbaixo, ou seja, acolhendo as emoções negativas, as emoções primitivas. E de repente a gente tem um destaque que pega essas emoções e fazem elas virarem positivas, adequadas, autoamor, autopercepção positiva, autoanálise positiva, uma autoimagem para cima, né? E aí a gente precisa prestar atenção no que nós estamos fazendo. Por quê? Largar tudo que está de fora e só ficar centrado em mim é egoísmo, é orgulho e pouca habilidade para lidar com as emoções dentro e fora. Porque aí quando eu passo a ser o centro das atenções de uma forma negativa, eu não consigo conviver com o outro, eu não sou empático, eu não lido bem com as diferenças. E não significa que esse sujeito que pega essas emoções e põe lá para cima, ele não entre em algum momento com o exemplo abaixo. De olhar para suas emoções e dizer assim, peraí, não está bem, o que eu posso fazer? Porque se nós ficarmos nos dois extremos ao mesmo tempo, a gente não dá conta. E a gente nem consegue porque a natureza nos preparou para isso. Para ora estarmos introspectos, ora externo. Ora melancólicos, ora alegre, alto astral, e aí a gente vai aprendendo a conviver. É assim que se dá o aprendizado cognitivo e emocional. Em alguma das apresentações eu trouxe 2 exemplos de escada. Ora nós estamos no degrau de baixo, ora no de cima. Ora nós vamos chegar no topo da escada, ora nós estamos iniciando a escada. E está tudo certo. E está tudo bem. Muito obrigada.
Gratidão.